Que hora é? É hora de tomar o café. Bem escuro com leite, como quiser. Olá, estamos começando mais um Pod Café com o Márcio Killer. Hoje vamos conversar com José Rodrigues Lemos, professor Lemos, conhecido de todas e todos, ex-dirigente sindical, atualmente exerce uma cadeira de deputado estadual pelo PT do Paraná e também é pré-candidato à reeleição, né, que vamos ter. O professor Lemos é o nosso convidado de hoje, mas não vamos começar essa conversa sem antes tomar um café, afinal de contas é o que motiva o nosso programa. Como que o senhor gosta do seu café, professor Lemos? É café puro mesmo, sem açúcar, né? E também não é muito não, viu, Killer? Opa! Então, tá bom. E aí já vou passar para você também aqui. Isso, joia, joia. Obrigado, Killer. Legal. Obrigado, professor Lemos. Eu sou cafezeiro, eu que tem que ter produção de café bastante grande. Bom, professor Lemos, seja bem-vindo aqui ao nosso Pod Café. E para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do professor Lemos, né, do Lemos, José Rodrigues Lemos, antes de ser professor, antes da política. Falasse um pouquinho da sua trajetória para nós. Então, Márcio, quero cumprimentar você, agradecer o convite para participar do Pod Café e também agradecer o público, né, que está acompanhando e cumprimentar também todos e todas que acompanham aqui o Pod Café. Eu venho de uma família da agricultura familiar. Meus pais são de Minas Gerais, meus avós também, tanto paterno quanto materno. Mas eu tenho uma avó que veio do Nordeste, ela é cearense. Ah, que legal. Parou em Minas, encontrou meu avô na juventude e casou-se com ele. Então, a minha avó, essa que veio do Ceará, é de família negra. E também tem lá uma mistura com indígena. Ah, que joia. E então meus pais, né, compraram um pequeno sítio no Espírito Santo, logo após se casarem. E eu nasci no Espírito Santo, no município que se chama Barra de São Francisco, bem na divisa com o estado de Minas Gerais. Mas muito cedo, minha família comprou um sítio no Paraná, vendeu um pequeno sítio lá e comprou no município de Nova Aurora. Mas a gente não chegou direto no sítio em Nova Aurora, ali próximo a Cascavel, no oeste do Paraná. Nós tínhamos familiares e amigos que moravam em Quinta do Sol, então lá perto de Campo Mourão. Então a nossa primeira parada foi ali. Chegamos na época num pau de arara, que o pessoal assim denominava. É um caminhão que trazia mais que uma família, várias famílias, vinham então com as suas mudanças. Isso foi em 1966, então eu cheguei ainda pequeno. Tinha que idade? Ia fazer 3 anos. 3? Então nós chegamos no meio do ano em junho e em outubro eu completei 3 anos. Mas ainda lembro porque desta viagem, porque Sério? impactou. Que legal. Né? Quando nós passamos por São Paulo já estava restringindo o transporte em caminhões. Então, eles reteram o caminhão. E aí tivemos que ficar alguns dias, né, acho que foram 2 dias, na chamada migração. E aí tomamos o trem para vir até Jacarezinho. E aí então ali passamos por Ourinhos, né, Jacarezinho, daí o caminhão ficou esperando ali, porque aqui no Paraná não tinha problema, daí a gente continuou, que tinha muito mato, não tinha estrada pavimentada, era toda estrada de chão batido. E então... E de Jacarezinho para Nova Aurora, vocês seguiram depois com o tempo? Primeiro a gente foi a Quinta do Sol. Quinta do Sol. De Quinta do Sol, nós fomos para Nova Aurora. Não conseguimos chegar no sítio, moramos num distrito, que era um distrito ainda de Formosa do Oeste, chamado Marajó. E depois, o seu Antônio de Almeida, né? Ele tinha um carroção
Uma Aham. carroça grande, de 4 rodas de ferro, 2 burros muito bons, né? Então ele levou a nossa mudança até o Universo. O Universo é a comunidade que a gente morou vários anos ali em Nova Aurora. E aí aquela geadona de 75, que matou todo o café, e meus pais vieram para plantar café. Era o cultivo que eles Sim. dominavam, né? E foi bem assim. Teve algumas safras boas, mas em 75 a geada foi chamada de geada negra. Geada negra. Matou o café, precisou cortar. 75 também é o ano chão. da neve, né? Aqui no Paraná. Também. Aí, como não dava para plantar café, e Capitão Leônidas das Marques, que fica já na divisa com o Sudoeste, tinha terras ainda em mato. E eram mais baratas do que em Nova Aurora. Então, meus pais venderam ali para comprar um sítio um pouco maior, lá em Capitão Leônidas das Marques. Ah, legal. Então, minha infância começou no Espírito Santo, mas ela foi complementada em Nova Aurora. Ah, que legal. E você é de uma família de quantos irmãos? Nós somos em 6. 6. Todos homens? Não, 2 mulheres e 4 homens. Ah, legal. E você, na época, era o mais moço? Eu sou o penúltimo. Penúltimo. Então tinha um mais novinho ainda. Tinha, o que veio Veio no colo. alguns meses, né? Sim. O Paulo, mais novo. Ah, Então, lá em Capitão Leônidas das Marques, já foi a minha adolescência, a minha juventude. E aí começamos, então, a participar publicamente. Primeiro na escola, lá no Grêmio Estudantil, também na igreja, né? Nós somos de família católica, na igreja, no grupo de jovens. os pastorais foram posteriores, né? Não foram, Pude coordenar o grupo de jovens, mas já tivemos contato com a Pastoral de Juventude. Então fui também membro da Pastoral de Juventude, e inclusive tivemos contato com a Pastoral de Juventude Rural. Sim. Na época tinha muita dificuldade para ter acesso à escola. Era longe, então não tinha transporte escolar, não tinha alimentação escolar, não tinha merenda, não tinha livro didático, tinha poucas vagas. Tanto que em Capitão tinha escola municipal de 5ª ou 8ª série, porque o Estado não construía. Então, fizemos um movimento e tinha lá um slogan lá, Jovem da Roça também tem valor. Sim. Então, junto com vários jovens, né, fizemos algumas marchas pela cidade, e aí para que pudéssemos ter pelo menos o transporte, porque não existia transporte escolar. E a gente morava longe da escola. Então começamos a ir de bicicleta. Não era fácil. E daí poucos jovens se dispunham de ir de bicicleta para ainda estudar à noite, né? Trabalhar o dia todo na roça, sair no final do dia, voltar, chegar de madrugada, de volta. Nesse período você já estava com que idade? Então eu não pude estudar durante o dia, porque tinha que trabalhar na roça. Sim. Então eu tive que esperar um pouco para entrar, para estudar à noite, porque pela idade eles não permitiam estudar à noite. E como eu não podia estudar de dia, porque tinha que ir para a roça, então comecei um pouco mais tarde. Sim. Mas aí fiz lá naquele tempo, a gente falava do ginásio, né? Ginásio, Depois o 2º grau. Então fiz lá em Capitão Leônidas das Marques. Até a 4ª série eu estudei em Nova Aurora, numa escola também do campo, escola rural, a Oswaldo Cruz, lá na comunidade chamada Universo. E aí comecei a estudar numa escola lá no Marajó, que daí era de 5ª a 8ª, né? 8ª, E mudamos para Capitão, então parei e só retomei mais tarde. Então, e aí comecei a participar também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá em Capitão.
pude participar, né, da organização e também, ainda em Capitão, eu comecei a lecionar. E numa das escolas que era municipal, de 5ª ou 8ª série. Né? Comecei a lecionar. Mas você já tinha fechado o teu período de escolar e daí começa a lecionar? Ou leva junto? Não, eu estava ainda na faculdade. Ah, na faculdade. Porque eu fui fazer matemática, né? Ciências e matemática. E tinha uma falta de professores nesta área. Então, ainda estudante na universidade, já fui chamado a ser professor. Entendi. Então, 20 anos eu já estava lecionando. E aí, combinando Sim. o trabalho na agricultura e também na educação. Entendi. Aí fui dirigente, né? Fui presidente da Associação dos Professores do município de Capitão Leônidas das Marques. Porque na época era proibido ter sindicato no serviço público. A gente estava atravessando a ditadura militar. E eles proibiram. Eram só associações, né? No máximo podia ter associação. Então, era a Associação dos Professores do município de Capitão Leônidas das Marques. Então, fui presidente dessa associação. Mas aí, eu me envolvi também, como outros jovens, né, na luta pelas diretas já. Fizemos movimento para que pudéssemos voltar a ter eleições livres e diretas no Brasil, tanto municipal, estadual e nacional. Aí você já estava só lecionando, já tinha saído da faculdade? Não. Ainda continuava? Tudo junto aí. Tudo junto. Porque como que a gente foi se politizando, né? Sim, Foi ganhando consciência. Então, lá no grupo de jovens, Pastoral de Juventude, entendi, o que é que veio para a gente? Veio alguns materiais para que a gente pudesse entender o que era a teologia da libertação. Alguns textos de Leonardo Boff, de Frei Beto, entre outros teóricos da teologia da libertação. E também veio morar na nossa comunidade, lá na linha Hortelã, em Capitão Leônidas das Marques, o Ireno Alves. Ireno Alves. Ireno Alves, hoje ele é nome de um assentamento lá em Rio Bonito do Iguaçu. O Ireno veio do Sudoeste. Ele estava mais adiantado na política, porque ele tinha acesso aos debates que aconteciam no Sudoeste. Lá você tem uma entidade que assessora os agricultores do Sudoeste. E ele já tinha acesso, e ele já veio com alguns materiais de lá. Essa era assessor? Assessor. Ele já veio com algumas informações, alguns materiais. E veio participar do grupo de jovens que eu estava coordenando. Sim. Na comunidade, que é a linha Hortelã, em Capitão Leônidas das Marques. Aí ele fez sugestão que a gente fizesse, por exemplo, o presépio vivo no Natal, falando também da realidade brasileira. Sim. E trouxe aquelas apostilas. Aí a gente já viu que era algo bom, que fazia com que a gente refletisse sobre a realidade brasileira. E nós vivíamos um momento muito difícil. Além da ditadura, nós tínhamos muita fome no Brasil. Sim. Muito desemprego. A inflação era muito alta, né, no regime militar. A inflação disparou. A dívida do Brasil, ela multiplicou 48 vezes com o governo militar. 48 vezes? 48 vezes. E a inflação, que era baixa, ela disparou. Nós tivemos mês... aquela época dos gatilhos, que toda hora estava estourando gatilho? Sim, a inflação chegou, Márcio, teve mês que chegou a 84% no mês. Que absurdo. Você imagina, se você tivesse R$1.000 no começo do mês, no final do mês você tinha só R$160. Porque 84% acabava com o poder de compra. Então,
era um momento de muita turbulência, de muita miséria, né? de muita fome no Brasil. E aí, então a gente começou a debater isto, inclusive fazendo teatros. Né? Por exemplo, esse teatro do Presépio Vivo, né? Aí quando chegou a Paixão também de Cristo, nós fomos fazer, mas fomos fazer de um outro jeito. Também colocando dentro da realidade, dentro do contexto que vivíamos. E aí fizemos o primeiro curso de formação. Como funciona a sociedade? Estava lá conosco o Damasceno, é jovem também lá do nosso município de Capitão Leão das Marques, né? O Delfino Becker. Esse eu conheço O de Delfino nome. Becker é um plantador de Eu arroz. conheço, esse eu conheço de O nome. Damasceno hoje é assentado no Assembleia Docilina Folador, no município de Arapongas, uma liderança muito importante do movimento do Chabas Vai Sem Terra do MST. Sim. É uma liderança importante da reforma agrária. O Delfino também. O Delfino mora no Pontal do Tigre, no assentamento Pontal do Tigre, no município de Querência do Norte. É uma das lideranças da Coana, aquela cooperativa importante. Assim como o Damasceno é uma das lideranças da Copran, que é a cooperativa também do assentamento onde ele mora. Sim. O Jacques é aquele famoso que fabrica aquela cachaça lá no assentamento no município de a Copave, em Paranacite. Então aquela cachaça que a gente compra, né? E vários derivados da cana, e é tudo orgânico. Então o Jacques é o mestre lá naquela cachaça, que é a cachaça, que é o responsável. A cachaça camponês. Camponês. Muito boa aquela cachaça. É camponês ou camponesa? É camponês. Camponês. A gente às vezes fala camponesa, né? Camponeses, né? É uma cachaça muito boa. Mas não é só cachaça. Lá tem todos os derivados da cana, é cana orgânica, né? Então, esses jovens participavam da Pastoral de Juventude no município de Capitão Leão das Marques. Estavam lá conosco no primeiro curso, que a gente chamava de CUCA, que era curso de capacitação. Então, para entender como funciona a sociedade. Aí a gente começou a ver como que funciona a sociedade no Brasil. Como que alguns têm de mais e a maioria tem de menos. E por que alguns precisam obedecer à legislação e outros não precisam obedecer à legislação, passam por cima das leis? Reforma fundiária, precisávamos ter reforma urbana, precisávamos ter acesso a políticas públicas, por exemplo, saúde. Nós lá na roça não tínhamos direito à saúde pública, porque naquele tempo já tinha o INAMPS, mas o INAMPS, ele era só para quem tinha carteira assinada. Mas a maioria da população no Brasil não tinha carteira assinada. Agricultores não têm carteira assinada. Idosos não têm carteira assinada. Aposentados já não têm carteira assinada. E não tinha acesso ao INAMPS daí? E crianças, né, e jovens que ainda não tinham... e também não tinha emprego, não tinha trabalho. Então, poucas pessoas no Brasil tinham o INAMPS. Descontava do salário para bancar parte do tratamento de saúde, mas a maioria não tinha. Então nós tivemos que lutar para que mudássemos a Constituição brasileira, tivesse uma Constituição nova. Integrei, junto com os meus companheiros jovens também, o movimento pró-constituinte, para que tivéssemos a convocação de uma constituinte para fazer uma nova Constituição com algumas garantias. Como o SUS, por exemplo, como o capítulo da educação, que está nessa Constituição, que é a chamada cidadã, como a Previdência, né? Porque também lá na roça, meus avós não tiveram aposentadoria porque eram agricultores, não tinha.
E quando teve, era só para o homem e era meio salário mínimo e não era chamada de aposentadoria. Era chamado do quê? Era um benefício, Benefício. de meio salário mínimo, mas você tinha que ter acima de 65 anos, só o homem, e aí as mulheres não tinham direito. Então isso está consignado na Constituição de 88. Então nós participamos da luta por diretas já, participamos da luta para construir uma nova Constituição brasileira e acompanhamos a feitura dessa Constituição, um grande acampamento lá em Brasília, quando um trabalhador saía de Brasília para voltar para o seu município, outro já estava lá para ficar lá naquela barraca, para pressionar o Congresso, porque o Centrão era muito grande e malvado. O Centrão já existia naquela época. Aí criou-se o Centrinho. E o Lula foi eleito deputado federal, constituinte em 86, me lembro, ele fez 743 mil votos, acompanhei isso, foi uma beleza, era um dirigente sindical, foi eleito para ser... votações na época mais precisas. Não, até aquela época foi o mais votado da história até aquela época. Ele se elegeu por São Paulo e integrou então a Assembleia Nacional Constituinte para fazer essa nova Constituição. E ele liderou o Centrinho, que era um grupo menor de parlamentares, mas aí nós mobilizamos o Brasil todo. Entendi. E um grande acampamento em Brasília. E aí para fazer pressão sobre o Congresso, para que a gente pudesse então retomar a democracia no Brasil, eleições tanto municipal, estadual e nacional, para todos os cargos, livres e direta, e também que tivéssemos uma Constituição para revogar os atos institucionais feitos pela ditadura. Sim. Então não foi só o ato AI-5. Eles mudaram a Constituição por decreto na época da ditadura. Fizeram muitos decretos, que chamavam atos institucionais, sem aprovação do Congresso. E o ato que ficou mais famoso, que era muito perigoso, é o AI-5. O AI-5. Um decreto, né, do general da época que governava o Brasil. E eles fizeram uma outra maldade. Tinha 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Eles aumentaram para 16, porque eles ficaram com maioria. Eles não caçaram nenhum ministro. Eles só aumentaram o tamanho e daí eles mandavam. E fizeram a indicação. Pronto. Daí o que eles faziam era aprovado no Supremo, respaldava. Se alguém questionasse, o Supremo tinha a maioria deles lá, dizia não está certo. E isso volta depois que a Constituição volta a ser 11. Volta a ser 11. E volta a ter eleições livres e diretas, né? Então, e era então, muito difícil. Era proibido ter partido político. Eles caçaram todos os partidos, né? Sim. E aí fizeram uma maldade muito grande com o povo brasileiro. Foram 22 anos de prejuízo à população brasileira. E aí a gente cresceu combatendo o regime militar, combatendo a ditadura militar, para restabelecer no Brasil a democracia e direitos importantes para o nosso povo, como o direito de estudar, o direito de ter tratamento de saúde pública, como o SUS, o direito de se aposentar quando você precisa se aposentar, ou o direito de ter um benefício quando você já não pode mais trabalhar. Por um problema de saúde ou por uma deficiência que você tem. Então, ou quando você está fora do trabalho, com uma licença maternidade que não existia, né? Para a mulher trabalhadora, né? Então, isso tudo foi possível por conta dessas lutas que foram feitas. E eu pude participar dessas lutas. Então, é daí que eu venho. Aí, a pobreza era muito grande e o desemprego era muito alto, então vem a necessidade de lutar por reforma agrária, para que a população pudesse, aquela que gosta da agricultura, tem condições de plantar e cultivar, pudesse voltar à terra, pudesse voltar ao campo. Aí vem os movimentos de luta por reforma agrária. Aí nasce, por exemplo, em 1984, né, o MST no Brasil.
E nasce onde o primeiro encontro nacional? Acontece em Cascavel, Em Cascavel. em janeiro de 84. Onde acontece? O Nacional? O nacional acontece onde? No Seminário São José, onde, todo 1º de maio, se faz o Costelão do Trabalhador, que lá é o Centro Diocesano de Formação da Arquidiocese de Cascavel. Aham. O padre da época, hoje é o arcebispo de Curitiba. Ele que era o coordenador do seminário. Uhum. Ele cedeu aquele espaço para que fizesse o primeiro encontro nacional, onde aí Que legal. oficialmente nasce o MST no Brasil. Entendi. E por que nasce lá no Oeste? Porque a Itaipu, construída pelo regime militar, fez muitos agricultores sem terra. Sem terra. Não foram indenizados. Por causa da... E os poucos que foram indenizados, o dinheiro não conseguia comprar outra terra. E aí, então, uma legião de sem terras, né, provocados pela Itaipu, pelo Lago da Itaipu, cria um movimento, que é o MASTRO, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Oeste. Porque não existia o MST. Sim, eu lembro. Aí... Eu lembro de ler, né? Exato. Não... O primeiro acampamento das famílias atingidas pela barragem foi lá em Santa Helena. Mas lá ficou invisível. Daí a pouco vieram para a margem da 277, entre Medianeira e Foz do Iguaçu. Entendi. Aí com lonas pretas, né? E faz aquela cidade de lona preta ali, e dando visibilidade. Professor Lemos, deixa eu dar uma interrompida aqui, que a aula tá boa, senão nós ficamos só na aula e não vamos entrar em alguns assuntos aqui que eu acho que é bastante importante para a gente Mas só para concluir, dialogar. Márcio, Claro. porque é importante que a população também que está acompanhando aqui o programa entenda que aí os movimentos regionais, como o MASTRO, se unem a outros movimentos que tinham no Brasil todo. E daí com o apoio de diferentes igrejas, em especial da Igreja Católica, com a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, aí, então, nasce um movimento nacional de luta por reforma agrária, que é o MST. Então, é um movimento abençoado e que precisa do apoio e do respeito de todos os brasileiros e brasileiras. É verdade. Mas deixa eu misturar um pouquinho da sua história com o contexto da sua trajetória. O que leva o senhor a escolher o caminho da educação nesse período? É o seu amor pela matemática ou é a visibilidade de que, tem espaço para eu poder lecionar matemática, então vou fazer matemática nesse contexto? Não, eu sempre gostei de matemática, porque lá na roça, antes mesmo de ir para a escola, meu pai, por exemplo, não teve acesso à educação, mas ele tinha o domínio dos números. Sim. Ele fazia contas, ele fazia cálculo de área, ele fazia cálculo para saber quantos metros cúbicos de madeira ele estava vendendo para a serraria, para não ser logrado. Ele, então, fazia cálculo de porcentagem, porque naquele tempo a gente ia levar o arroz na máquina e uma parte, um percentual ficava para o dono da máquina. A gente não pagava, não tinha dinheiro para pagar. A gente levava também o milho para fazer o fubá e uma parte do milho ficava lá no moinho. E assim você tinha que saber de porcentagem. E também quando você arrendava a terra, arrendava por uma porcentagem do que era colhido. Então, esses números, já lá na roça, a gente já... E para plantar café, a gente tinha que fazer, alinhar o café. Você tinha que, com linha, né, para plantar, para ficar tudo alinhado. Do jeito que você olhava, dava carreira. Então, ali é geometria, não é? Sim. Geometria. Então, isso é matemática também. Bom, e o professor que foi licionar para nós, porque não tinha escola pública, os pais da comunidade ali em Nova Aurora se reuniram e verificaram qual que era o pai que tinha mais condição, ou a mãe. Encontraram o seu Pedro de Andrade,
veio do estado de São Paulo, ele já tinha cursado até o 3º ano, então era o mais sabido da comunidade. Aham. Então os pais se reuniram e disseram, o senhor é o melhor para ser o professor da comunidade. E ele também gostava muito da matemática. Sim. E aí ele foi o nosso professor no início. Os pais fizeram a escola. E aí ele disse, mas e a minha roça? Não, nós vamos tocar a sua roça. Você, o seu sítio, era assim qualqueres, né? Os pais disseram, nós vamos cuidar do teu Olha, sítio. E legal. você cuida da educação dos nossos filhos. Que legal. Arrumaram um jeito para ter escola. E daí ali ele era o professor, o português, professor. matemática. Ele é o professor da escola, né? E aí, bom, já cheguei na escola com 8 anos, porque você não tinha escola até que providenciou. Então já cheguei sabendo também ler algumas coisas, né? Mas com mais domínio na área dos números. E aí, então, por que eu escolhi ser professor? Porque a gente percebeu, nos estudos que nós fazíamos lá, na nossa juventude, né, na Pastoral Juventude, que a educação, ela é um direito e ela contribui para a transformação. Sim. A gente teve acesso, por exemplo, a obras de Paulo Freire. Então, aí ele dizia que a educação, ela não resolve tudo. Sim. Mas sem educação também, a gente não avança. E aí, a educação é o caminho, né, por onde passa o desenvolvimento, tanto econômico quanto social, de um povo. Então, me apaixonei também pela educação e me tornei professor também. Que legal. Professor, o senhor me quebrou as pernas aqui, que eu tenho um roteirão grande e o senhor fez uma aula inaugural aí, muito boa, mas de grande esclarecimento, de contexto histórico. Então eu vou pular para uma parte mais objetiva aqui, que é conversar um pouquinho sobre sua trajetória política, né? Além de ter sido presidente da APP, que é a de conhecimento geral, o senhor teve na Associação de Professores e que posso dizer assim, na trajetória política partidária. Qual foi a sua trajetória? Então, quando ficou proibido ter partidos políticos no Brasil, foi criado um movimento chamado Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Então, nós tínhamos o MDB e a Arena. A Arena era dirigida pelos militares, que estavam governando o país, né, com a ditadura, que era a Aliança Renovadora Nacional, e tinha o MDB. Então, na minha juventude, eu fui um jovem da juventude do MDB. Da juventude do MDB, Lutando, porque não existia outros partidos, era proibido. Então, quem se opunha à ditadura se organizava nesse movimento democrático brasileiro. E aí tivemos participação não como candidato, mas como o enfrentamento para a gente restaurar a democracia no Brasil. E aí quando surge a possibilidade de ter partidos, isso começou lá em 77, 78, então, mas não podia registrar, e aí a gente já ficou sabendo dos movimentos que tinha no Brasil para criar um partido de trabalhadores e trabalhadoras, que é o PT. Que é o PT. E aí, quando o PT é registrado, então a gente passa a também organizar o partido. Para se habilitar na região. Mas também não como candidato. Eu não me dispus, né, nem de ser candidato a vereador. Muito embora fui chamado a ser candidato algumas vezes, né, tanto em Capitão quanto em Santa Lúcia. Santa Lúcia era um distrito de Capitão, que teve a primeira eleição em 92. Então, eu saí de Santa Lúcia em janeiro de 92 para morar em Cascavel. E aí
aconteceu as eleições no final do ano, né? Lá em Santa Lúcia, como aconteceu também no Brasil todo. Mas eu não participei. Lá eles até queriam que eu fosse candidato a prefeito. A prefeito. É. Lá eu presidi a Associação dos Agricultores. Lá eu presidi também a Comissão de Solos do município. Você nunca deixou de ter uma atuação também no movimento rural? Nos trabalhadores rurais? Sempre? Sempre. Ou na educação e depois também... Eu deixei a presidência da Associação de Agricultores lá de Santa Lúcia quando eu mudei para Cascavel em 92. Uhum. E essa associação está lá funcionando muito bem até hoje. Né? Que legal, que legal. Muito bem. E aí, naquela ocasião, eu presidi a comissão também de solos do município de Santa Lúcia, para fazer as microbacias integradas, para prevenir a erosão, para evitar a erosão que estava levando o solo para os rios. Sim. Então, fizemos microbacia em todo o município, readequamos as estradas, e é o tempo que eu estava também lecionando. Eu fui diretor da escola lá, fui tesoureiro da igreja. Então, assim, estava sempre envolvido. Sempre envolvido. Aí, em 92, mudamos para Cascavel. Sim. Então, aí em 86, eu e a Tereza, né, nós nos casamos lá em Capitão, dia 12 de julho, vai fazer 40 anos esse ano. Olha. E aí, ela também professora, a Tereza também é agricultora, a Tereza é técnica agrícola. Olha. E agricultora também, e também fez faculdade de letras, né? É professora de língua portuguesa. Sim. E também uma militante progressista, né? Lutou muito pela democracia. E eu conheci ela no grupo de jovens. E coincidência, a nossa mudança saiu de Nova Aurora, no mesmo dia a mudança da Tereza saiu de Tupãssi. Olha. Tupãssi ainda não era município, ainda pertencia a Assis. No mesmo dia, fomos morar na mesma comunidade, na linha Hortelã, em Capitão Leão das Marques. E daí fomos participar também da igreja e do grupo de jovens. Que legal. E aí, ali, a gente namora e se casa. E aí, então, fomos morar no distrito de Bom Jesus, onde tinha a escola municipal. Depois nós mudamos para Santa Lúcia, escola já estadual. Mas, quando saiu o concurso, as vagas não estavam lá, estavam em Cascavel. Aí nós migramos para Cascavel. Legal. Lemos, na política, você foi, então, para a PP, vira presidente da PP e depois vira deputado estadual, é isso? Veja, eu fui, então, presidente da PP Sindicato em 3 momentos. Em 2002, o professor Romeu Gomes de Miranda era o presidente da PP, se licenciou e foi candidato a deputado estadual. Nesses 120 dias que ele se licenciou, eu fui escolhido para presidir a PP. E, na sequência, teve eleições. Sim. E aí eu fui eleito. Aí eu assumi o mandato, né, em outubro de 2002 e fui reeleito em 2005. Então, eu presidi a PP até outubro de 2008. Então, eu fui presidente 2 mandatos consecutivos e este mandato tampão de 120 dias, quando o Romeu se licenciou para ser candidato a deputado estadual. E nesse período também eu fui também dirigente da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Nesse mesmo tempo, eu também já participava aqui dos debates com a CUT, né? Sim. E também... Chegou a ser da direção da CUT? Não, mas estava sempre participando. Mas eu fui dirigente da coordenação do Fórum dos Servidores. Ajudamos a criar o Fórum dos Servidores, que não existia, e fui coordenador por mais de 6 anos, né, do Fórum dos Servidores do Estado do Paraná, com mais de 25 sindicatos. Bom, quando o pessoal me chamou, então,
para ser candidato a deputado. Eu fiquei receoso, porque eu nunca tinha sido candidato nem a vereador. Aceitei o desafio, porque era um desafio coletivo. Sim. Aí fiquei na eleição suplente. Isso foi em 2006, fiquei segundo suplente. O Luizão ficou primeiro suplente, né, na chapa do PT. Mas em 2006, no segundo turno, nós apoiamos o Requião, no segundo turno. E ele foi reeleito. Ele chamou o PT para ajudar no governo. Chamou a Lígia Pupato para ser secretária de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Bianchini para ser secretário da Agricultura. E chamou um deputado estadual, o Enio Verri, que era deputado do PT, para ser secretário do Planejamento. Então, o Luizão assumiu a vaga na Assembleia. Mas em 2008, nas eleições municipais, o Luizão foi eleito prefeito da cidade de Pinhais. Aí ele, 1º de janeiro de 2009, ele assumiu a prefeitura. E eu assumi o mandato de deputado, ficando, portanto, 1 ano como deputado estadual. Organizamos a campanha foi organizada coletivamente. Sim. O mandato também. Tanto que a nossa posse, foi diferente das outras posses, porque lotou a Assembleia. Eu não fui, esses votos não fui eu que fiz, né? Foi um coletivo grande que fez. Então, vamos tomar posse juntos. Então, foi bem bonito. E aí fizemos 10 coletivos para orientar o trabalho na Assembleia. Produzimos leis importantes, projetos importantes, aprovamos leis muito boas, fizemos bons debates, que é exatamente 1 ano. Sim. De 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro. Já em janeiro de 2010, o Enio voltou, porque tinha eleições. E aí fui candidato de novo, o pessoal me encorajou de novo. Fui candidato de novo em 2010, daí não fiquei mais suplente. Aí recebemos mais que o dobro de votos. Na primeira eleição tinha recebido 22.201 votos. Em 2010 já foi para 48.081. Aí não fiquei mais suplente. Daí nos elegemos novamente em 2014, em 2018 e 2022. Inclusive o mais votado do PT para deputado estadual. O mais votado do PT já foi em 2014, 2018 e 2022. Ah, que legal. As 3 últimas eleições eu fui o deputado mais votado do nosso partido. Do nosso partido. E da nossa federação agora, né, a partir de 2018. E acabei ficando o 3º deputado mais votado do Paraná nas 2 últimas eleições. Que legal. E na última eleição, inclusive, aconteceu uma coisa bem bacana, porque a nossa votação saiu de 84 mil votos para quase 120 mil. Sim. Foram 119.915. Que é essa referência que a gente tem do mais votado, né? Mas, de fato, você já tinha sido o mais votado do PT. Sim, sim. Aí, acabamos recebendo uma votação acima do quociente eleitoral, que é o necessário para o partido eleger um parlamentar. Sobrou, então, votos para ajudar a eleger mais cadeiras. Mais cadeiras. Daí a gente conseguiu fazer 7. Se eu não tivesse recebido essa votação, né, que tivesse feito os meus 84 mil votos, nós não tínhamos feito 7 cadeiras, tínhamos feito só 6. Imagino. Então, assim, aí tem muitos trabalhadores, né, no Paraná e trabalhadoras sendo deputados junto comigo, porque as suas ideias, né, as suas demandas, elas são acolhidas, né, por esses 10 coletivos aqui e são transformadas em projetos e viram leis. Professor, antes de a gente ir para um bate-bola de respostas objetivas, fala um pouquinho dessa organização dos 10 coletivos. Sim. Então, aqui, esse material é geral, 10 coletivos, produziu mais de 450 projetos de lei, já foram aprovados bem mais de 100 leis, e ele dialoga com a educação, coletivo de educação, o da agricultura familiar e reforma agrária, o dos serviços públicos, dos servidores públicos, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da igualdade racial, da juventude, da igualdade de gênero, né, do combate à violência de gênero. E aí o exemplo de um dos coletivos é esse daqui. Esse coletivo já apresentou 16 projetos, 9 são leis. Só para citar 2 leis desse coletivo.
Uma é a Patrulha Maria da Penha, Sim. que já faz quase 3 anos que está sendo implementado com a Polícia Militar Aham. para contribuir no combate à violência contra as mulheres. Ótimo. Mas não é só a repressão, tem também a Formação. Maria da Penha vai à escola, para que possa se ensinar, Que é o grande problema da educação para não ter que hoje, punir depois. Para não ter que punir e para que os jovens, os estudantes, entendam o que é ter relações compartilhadas de Exato. respeito. Dos 16 projetos que foram protocolados, 9 já foram aprovados. Que ótimo. Tem aqui, inclusive, lei também de combate à homofobia, né? O respeito à orientação sexual das pessoas. Sim, com certeza. A outro exemplo de coletivo é o da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Esse produziu 26 projetos, desses 15 já são leis. Olha, Entre as leis aprovadas está aqui a Política Estadual da Agroecologia, da produção de orgânicos. Mas também tem a Política Estadual da Economia Solidária. sim, importantíssimo. Tanto temos empreendimento solidário urbano quanto rural. Sim, E aí já tem programas importantes aqui, que repassa dinheiro público do Estado a fundo perdido para os empreendimentos solidários. No caso da agricultura, nós temos, está na 4ª edição já, o Coopera Paraná. Esse ano está repassando até 2.200.000 reais a um empreendimento solidário. Olha. Uma associação de agricultores, uma cooperativa da agricultura familiar. Entendi. Então, Muito legal. e como eu falei que vim de família mineira, temos a lei aqui que legalizou a produção do queijo. Do queijo colonial. Hoje ele pode ser vendido no Paraná. Hoje nós temos queijo no Paraná que já ganhou ouro em Paris. Sim, Esse queijo ouro em Paris se chama Maná Paraná, fabricado no sítio Aliança, em Santana do Itararé, lá na divisa com o estado de São Paulo, norte pioneiro. aham. A dona Marisa Seu Leomar, que fabrica esse queijo, junto Olha que com o legal. seu casal de filhos. Que joia. Esse queijo é vendido a R$250 o quilo. É bem melhor do que vender o leite a R$3, a 2 e pouco, para o laticínio. Sim. Então, estão vendendo o litro de leite transformado em queijo a R$25 o litro. É bem melhor, né? E não tem estoque. Esse é um queijo maturado e não tem estoque. E não precisa sair do sítio para vender o queijo. Vende tudo. E apenas 3 alqueires de terra o sítio. Nossa. Já fui lá algumas vezes, Aham, né? que legal. É uma beleza. E o queijo mais barato deles lá se chama queijo café. Porque eles viram que café com leite combina. Queijo café. R$150 o quilo. Esse Que é maravilha. prata no concurso nacional do queijo. Estouramos? Professor, nós acho que nós vamos ter que fazer a parte 2 com o senhor, porque não conseguimos entrar nem na metade aqui do roteiro. Mas vamos para um bate-bola? Vamos, Pergunta vamos, objetiva. vamos. Ser professor no Brasil hoje É difícil, né? Tem desafios, mas também tem possibilidades. Por quê? Vou te dizer, eu sou professor, e assim como eu, vários professores e professoras trabalham para a classe trabalhadora. Não trabalha para prefeito, nem para governador, não trabalha, trabalha para a classe trabalhadora. Entendi. Então, mesmo com as dificuldades que temos, vale a pena ser professor. Muito bem. Educação pública É fundamental, porque a educação pública, ela permite que quem não pode pagar tenha acesso. Muito bem. Um erro da política educacional? Reduzir a democracia. A educação tem que ser com gestão democrática. Legal. Um valor inegociável, professor? A democracia. Ótimo. Não tem outro modo melhor de organizar a sociedade. Muito bem. Um direito que precisa ser garantido já? O direito de todos os brasileiros ter renda. Ótimo. Então é preciso aprovar a renda básica para a gente superar, inclusive, o Bolsa Família. Importante. Uma mudança urgente? Uma mudança urgente? A gente suprimir da nossa sociedade
o fascismo. Muito bem. Uma inspiração? Que todos tenham vida e as tenham abundância, né? Muito bem. E uma frase que o senhor acha que o representa? É difícil definir a gente, né? Humildade. Muito bem. Professor Lemos, como eu disse, nós vamos ter que fazer parte 2 porque não conseguimos nem chegar na metade aqui do nosso roteiro, mas queria muito lhe agradecer e queria me dirigir a vocês que estão nos acompanhando aqui, que devem ter adorado também a aula, que compartilhem, espalhem aí para que a gente possa levar, né, aqui as pessoas que vêm dialogar conosco aqui no Pod Café com o Márcio Killer, cada vez mais longe e poder apresentar para a sociedade um conjunto de trabalhadores que está colocando seus nomes à disposição da sociedade para essa empreitada que nós temos pela frente. Professor Lemos, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço a você e ao público também que acompanha o programa. Legal.